Nesta aula, eu vou ensinar a vocês como realizar a sintonia de um conversor em que a gente não tenha a função de transferência no primeiro momento. Este conversor aqui, que está representado por este subsistema com uma linha azul, vamos entrar no subsistema. Ele é composto por dois estágios. Um primeiro estágio de um conversor CCCC, boost, e o segundo estágio de um inversor fonte de tensão. Estes conversores estão representados por um modelo médio. Até podemos fazer uma linearização para obter a função de transferência de cada um desses conversores. Mas esses modelos, mesmo sendo médios, eles são bem detalhados. A gente pode olhar debaixo da máscara aqui do Boost, por exemplo. Está sendo modelado até mesmo a condição de condução descontínua ou contínua e as imperfeições, como queda de tensão no diodo, resistência interna do diodo. Então, chegar numa função de transferência desse sistema, mesmo que fosse somente do conversor boost CCCC, analiticamente pode ser mais trabalhoso e demorado. Então, vamos apresentar algumas formas de realizar essa sintonia, mesmo que a gente não conheça totalmente essa função. Então, para isso, nós vamos aplicar uma tensão constante na entrada. Eu estou com um bloco de degrau aqui, mas a condição inicial e a condição final é igual a 100. Eu tenho uma carga aqui que é de 20 ohms. E vamos verificar aqui, nesse bloco com a linha vermelha, esse subsistema com a linha em vermelha, onde estão os controles que nós vamos sintonizar. Esses controladores enviam o índice de modulação e a razão cíclica para o conversor de dois estágios. Então nós temos aqui destacados dois controladores na parte de cima e na parte de baixo aqui. Para que a gente identifique a planta no primeiro momento, obtenha a função de transferência, eu vou deixar a chave aqui de cima mandando um índice de modulação constante para o inversor de 0,5. E eu vou aplicar aqui também um degrau de razão cíclica de 0,5 para 0,6 em malha aberta. E eu vou utilizar esse bloco aqui, que é do bloco 7, que vem junto com o toolbox de identificação de sistemas. Existem várias formas de realizar identificação de sistemas. Eu vou apresentar uma forma possível. E depois a gente tenta sintonizar de duas formas possíveis aqui no MATLAB, no Simulink. E eu vou tirar aqui a condição inicial, para facilitar a identificação. Eu estou com um bloco bias para retirar o meio. E eu vou registrar os dados como sendo um degrau de 0 até 0,1. E eu tiro o bias também da tensão, essa tensão de 191,6 é a tensão que ele estabiliza com aquela razão cíclica 0,5. Então, simulamos em malha aberta no primeiro momento. Com isso, é possível obter as respostas do sistema. E eu posso, usando o comando tfest, realizar a estimativa da função de transferência, que estou chamando de gboost. Eu entro com os dados, eu escolho uma faixa, posso escolher essa faixa dos dados que mais se aproxima do degrau. Eu informo qual que é o número de polos e, opcionalmente, eu posso informar o número de zeros. Como eu já conheço que o Bush ele tem um zero, eu sei que é um zero no semiplano direito, então eu vou pedir para ele identificar dessa forma, com esse zero. Pode ser que a identificação não seja muito boa, então por isso que eu visualizo com esse comando compare. Então, tendo limpado a tela aqui, vamos realizar a identificação. É possível verificar aqui que eu consegui um fit de 99,98%, muito bom a qualidade do fit. Existem duas linhas nesse gráfico de comparação, uma cinza clara e uma azul, estão praticamente sobrepostas. Isso significa que a identificação foi muito boa.
Essa é a função de transferência que foi obtida, gboost, e eu posso conferir o comando 0 para saber se tem algum zero, e qual que é esse zero. Nós vemos um zero positivo, e com o comando pole nós vemos os dois polos do semiplano esquerdo, polos complexos conjugados. Então foi uma identificação muito boa e a gente pode usar essa planta gboost para fazer a sintonia. Caso eu já tenha a planta modelada analiticamente, eu posso pular essa etapa e já ir direto para a etapa de sintonia. Na etapa de sintonia a gente pode usar diversos métodos. Eu tenho vários métodos que eu criei aqui, de sintonia, de avanço, de P&D. Não é meu objetivo agora ensinar sobre esses métodos, porque são muito variados. A gente precisa de várias aulas para tratar especificamente de cada método de sintonia. Eu vou utilizar um método específico que eu tenho dentro dessa minha função de sintonia. Eu chamei P&D Design. Eu entro com a função de transferência, eu digo qual que é o overshoot que eu permito, 10%, qual que é a constante de tempo, 0,1 segundos, o meu erro ao degrau, minha condição em regime permanente é igual a zero. Então, vou executar a sintonia. Eu fiz um teste aqui de um step em malha fechada para essa planta linearizada. E eu também, ao mesmo tempo, já apliquei nessas variáveis kdboost, kpboost e kiboost, que eu estou aplicando aqui dentro do P&D. Então, assim que eu executei aqui no Command Window, né, eu já executei e apareceram as variáveis no Workspace, elas já são utilizadas aqui pelo P&D. Só vou trocar então para que o sistema seja controlado com P&D. Posso realizar a simulação novamente. Vou abrir o scope aqui e realizar a simulação novamente. Eu vejo que eu consegui rastrear num tempo razoável até, em um segundo aqui ele já começa a chegar no tempo de assentamento. Só que se eu desejar que a resposta seja mais rápida, eu posso voltar ali ao meu código e pedir para sintonizar novamente com uma constante de tempo menor. Vou pedir aqui uma constante de tempo de 0,05. Não vou identificar novamente, vou usar a mesma planta que a anterior. Se eu quisesse, eu poderia identificar. E eu vou simular novamente com a nova sintonia. E podemos ver que ela ficou 2 vezes mais rápida, ou até um pouco mais. Então a sintonia ficou muito boa, com erro de regime permanente igual a zero. Então, nessa condição, eu fico satisfeito com essa sintonia. E eu posso sintonizar o outro controlador. Então, mantendo a referência constante de tensão desse controlador, eu posso fazer outra etapa agora. Eu posso aplicar um degrau nessa parte de cima. Eu posso aplicar um degrau de 0,5 para 0,8 no inversor fonte de tensão, no índice de modulação. Da mesma forma, realizar a identificação. Eu vou colocar um bloco bias aqui também. Realizando essa simulação aqui já com os bias apropriados para retirar as condições iniciais, eu posso realizar a identificação também da planta do inversor fonte de tensão. Nesse caso, eu vou colocar 2 polos e nenhum zero para realizar essa identificação. Como a qualidade da sintonia foi muito ruim, eu posso tentar selecionar melhor o intervalo para realizar essa identificação novamente. Para conseguir uma boa sintonia nesse caso, eu tive que pegar esses pontos aqui do 1000 ao 1050, pedir para ser 2 polos e um zero que o sistema pode encontrar se necessário. Se eu informar que é zero, que não tem nenhum zero, aí ele força para que ele não utilize nenhum zero. Nesse caso, ele identificou uma função de transferência com um zero e 2 polos, e ele teve uma
qualidade do fit muito boa, como nós podemos ver aqui. Ainda existe uma dinâmica de uma ordem superior aqui que não foi modelada, mas essa aqui deve ser suficiente para fazer a sintonia. Então, com essa função de transferência do VSI, que também a gente poderia ter obtido analiticamente, se a gente preferisse, sempre que possível, né? É interessante quando a gente consegue ter esse modelo analítico também do sistema, mas em alguns momentos a gente quer fazer uma sintonia mais rápida de um sistema muito complexo, e essa é uma forma que a gente tem. Vou aplicar aqui a sintonia também. Pode ser diferentes metodologias da mesma forma, diferentes metodologias de sintonia. Eu vou pedir 0 overshoot, 1 milissegundo de resposta e erro 0 ao degrau. Eu cheguei nesse sistema com essa resposta ao degrau, aqui parece ser bem rápido. E eu posso realizar o controle. O sistema já sintonizado. A gente pode observar aqui que está estável, está rastreando. Ele não está com erro 0 a senoide. Até porque a metodologia que eu utilizei, eu não procurei, eu não pedi erro 0 a senoide, eu pedi erro 0 ao degrau. E talvez até o próprio PID não consiga alcançar esse erro 0 a senoide também. Mas a gente vê que já foi possível obter uma resposta para que o sistema fosse controlado, para que a tensão de saída fosse controlada, para que a gente tivesse a tensão no link CC também sendo controlada. E para finalizar, mostrando uma outra forma de realizar a sintonia desse sistema, caso eu queira melhorar essa sintonia, o próprio bloco de PID do Simulink ele já tem uma ferramenta de sintonia. Clicando nesse botão aqui, Tune. Então, para realizar essa sintonia, ele faz uma linearização da planta. A gente pode observar que ele está dizendo que está linearizando a planta. E a gente vai fazer esse processo de sintonia dentro da ferramenta. Ele terminou de linearizar a planta, identificar. Aqui a gente vê as respostas. A resposta com o bloco atual, a resposta com o sistema sintonizado. E ele me dá dois parâmetros, um de robustez ou agressividade da resposta. Se eu peço mais robusto, a tendência é ele diminuir a oscilação, o overshoot. O menos robusto, mais agressivo, ele aumenta um pouco o overshoot. Então, está relacionado com amortecimento. E eu posso pedir uma resposta mais rápida. Então, ele pode conseguir respostas bem mais rápidas. Estou pedindo bastante rápida a resposta para tentar reduzir aquele erro em regime permanente. Eu coloco atualizar o bloco, clico nesse botão. Ele já atualizou, mesmo com as constantes que eu coloquei ali. Eu vou preferir uma resposta mais robusta. Mais um pouquinho mais rápido. E aí atualizamos o bloco e realizamos a simulação para fazer o teste. Assim que eu coloco naquele botão de atualizar, ele as constantes já são atualizadas. Aqui a gente pode visualizar. Ele teve um transitório, mas a gente consegue ver um rastreamento que foi melhorado. Às vezes dá um pouco de... Eu acredito que essa ferramenta de sintonia do Simulink, a gente consegue ver que o erro ainda não chega a zero, é a propriedade do PID mesmo. É uma limitação do PID, mas foi possível chegar num erro muito pequeno em regime permanente. Muito pequeno. Um rastreamento muito bom. A gente manteve o rastreamento do link CC. O link CC chegando. Tem um pequeno transitório relacionado com a sintonia do conversor CC-CC. Mas a gente conseguiu fazer essa sintonia de duas formas diferentes, né? Através da identificação, aplicando um algoritmo de sintonia, ou através do próprio bloco de PID,
que eu acredito que seja a sintonia mais fácil, mas exige um pouco de experiência, nem sempre fica muito bom resultado, mas é uma forma mais fácil porque a gente não precisa nem se preocupar de obter a função de transferência. Quando a gente quer fazer algo mais rápido, eu acredito que seja a melhor maneira de realizar uma sintonia. Então é isso aí, esse é o exemplo e espero que seja útil para diferentes aplicações onde a gente deseja realizar uma sintonia e normalmente surge essa dúvida: como que eu faço a sintonia, como escolho os parâmetros para sintonizar um controlador de um sistema? Quanto mais complexo e realista for este sistema, maior é esse desafio de realizar a sintonia. Então, utilizar as ferramentas e os métodos numéricos para realizar esses cálculos pode nos ajudar a ganhar um bom tempo e atingir excelentes resultados.